Bom, pessoal, estamos aqui na Ucrânia com diversas novidades no dia de hoje, falando a respeito do cessar-fogo que foi rompido pela Rússia diversas vezes. Vou falar minuto a minuto de todos os problemas que tivemos aí com esse cessar-fogo, inclusive com a Rússia se aproveitando muito para ganhar territórios e mover tropas, tá? Fica aí comigo até o final e a gente vai falar também, já no começo agora, a respeito dessa declaração do Zelensky, que 67 padres foram eliminados desde o início da guerra, tá? E eu tenho que falar eliminado, porque o YouTube não permite e me proíbe de falar aquela palavra que deveria ser falado, tá? Então, se você apoia o jornalismo independente, se você apoia o canal Guerra é Guerra, comenta aí embaixo, deixa o seu apoio, deixa o seu like e se inscreva também, tá? Bom, falando aqui a respeito dessa declaração do Zelensky, tá? Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar no Zelensky, eu trago as fontes do que eu falo sempre, todos os vídeos. Tá aí na descrição, tá aí o estudo, você não precisa acreditar em mim, tá? Então ele fala aqui, ó, que desde o início da guerra, 67 padres e pastores e monges ucranianos foram eliminados pelos ocupantes russos, tá? 640 locais religiosos foram destruídos e a maioria deles era cristão. E no dia de domingo, o presidente Putin declara um cessar-fogo nobre, né, envolvendo a Páscoa, o qual ele aproveitou muito, tá? Ele não utilizou esse cessar-fogo, apenas aproveitou para fazer ataques em zonas que ele estava perdendo, como na região de Pokrovsk e na região de Toretsk. Eu vou te passar isso tudo, tá? E ele fala, né, que eles estão trazendo aí os prisioneiros, porque além de tudo, os russos em regiões ocupadas transformaram esses padres em prisioneiros, tá? Padres, prisioneiros, pastores, sacerdotes, todos prisioneiros. Eu vou trazer as imagens disso daí, tá? Esse daqui, ó, já te mostra aqui desse pessoal prisioneiro que foi recuperado. Perceba a situação, tá? Isso daqui foi no dia de hoje que ele foi recuperado também, nessa troca de prisioneiros que teve com acordo de paz também. Perceba a situação, tá? Perceba que, assim, é uma situação desumana. O que eles fazem com prisioneiros de guerra é desumano, tá? É um negócio, assim, surreal. Eles prenderam até pessoas que eram segurança apenas, não faziam nem parte de soldados em si, mas faziam segurança só, de maneira privativa em locais que estavam lá nessa Ucrânia que foi ocupada pelos russos, tá? Aqui eu trago para os senhores, ainda falando a respeito dos padres, né, e toda essa perseguição religiosa que a Rússia faz. Então você que é russete, você que apoia esse negócio aí que a Rússia faz, saiba que isso aqui tá na sua mão também, tá? Isso aqui tá na sua mão, toda essa perseguição religiosa tá na sua mão quando você apoia isso daqui, esse sistema ditatorial que o Putin faz, você tá apoiando isso aqui também, tá? Fique bem claro. Bom, aqui na região de Donetsk, tá? Vou mostrar para os senhores. Região de Donetsk, a gente teve 146 todos, né, todos edifícios aí religiosos, por assim dizer, construções religiosas, 146 destruídas, tá? Na região de cima aqui, em Lugansk, a gente teve 86 todos monumentos, edifícios religiosos, todos destruídos, tá? Isso foi só o que a inteligência ucraniana, o que órgãos especializados trouxeram as comprovações, tá? Comprovações de fatos, fotos, dados que foram trazidos aqui dessa região, relatos também do pessoal que foi preso nessa região, tudo isso confirmado, tá? Não se sabe ainda o que não foi confirmado, tá? Para você ter uma noção, 86 aqui e 146 aqui, e na região de Kherson a gente tem mais, tá? Na região de Kherson aqui a gente tem mais 78, tá? Totalizando aí quase 300 casos de destruição de templos religiosos, construções religiosas e tudo que envolve perseguição de religião, tá? Uma das coisas aí que eles mais perseguiram, né, foi justamente as religiões que são de identidade ucraniana, aí, como as igrejas evangélicas que têm muita conexão com os ucranianos. Foram em mais de 200 igrejas só evangélicas destruídas pelo exército russo, tá?
Aqui a gente tem o pessoal que foi preso, tá? Todos eles têm uma história, todos eles têm uma biografia, tá tudo aqui, ó. Acessa aí o link aí embaixo, você não precisa acreditar em mim, você que é Rusete, não precisa acreditar em mim. Tem uma perseguição religiosa acontecendo na Rússia, tá? E aí eles vêm com esse papo aí de domingo, de Páscoa, de cristianismo, e você sabe, você que acompanha o Guerra é Guerra, você sabe, esses russos são mentirosos sim, tá? Mentirosos quanto mais, gostam e adoram falar mentira. Aqui a gente tem, ó, todo esse link aqui, ó, tem link para a declaração de cada um desses. Perceba, olha isso aqui, parece soldado para você? Esse pessoal aqui parece um soldado? Parece definitivamente um grupo de terror? É um negócio assim absurdo, tá? Todos eles aqui, ó, temos um sacerdote aqui, pastor, bispo, todos esses pessoais são líderes religiosos, presos. Aí trazendo um resumo local aqui do que eu trouxe para os senhores, tá? Eles perseguiram bastante a igreja greco-católica, que foi banida. A igreja grego-católica ucraniana foi banida, já era banida e perseguida na região da Rússia aqui, só que eles foram lá, tomaram todo esse território e baniram toda a região greco-católica dessa região ocupada, tá? A perseguição de Testemunho de Jeová, de Mórmons, judeus, muçulmanos, juntando a esses todos, né, o Testemunho de Jeová, Mórmons, muçulmanos e judeus, temos 100 locais destruídos só desse pessoal, tá? Eles classificaram aqui nessa região ocupada, classificaram 44 religiões como grupo de terror, tá? Também não posso falar a palavra, mas você sabe o que é um grupo de terror, tá? Então, eles classificaram 44 religiões como grupos de terror, tá? Há diversos relatos, diversos vídeos de cultos religiosos que aconteceram aqui em zonas ocupadas e foram interrompidos por soldados, tá? Diversos relatos aqui que ocorreram sobre cultos religiosos interrompidos, tá? Então é isso, tá? Sobre a religião, sobre a perseguição religiosa, tá? O Putin, ele vem com esse papo, essa conversinha dele de domingo de Páscoa, de o cristianismo, ser um conservador, todo esse papo aí, e a gente sabe que é mentira, tá? Ele aproveitou muito esse domingo para fazer reorganização de tropas e fazer ataques, tá? Não se iluda. Aqui ele lançou um dos maiores ataques também, que eu já vi na região de Pokrovsk, que tá saindo os dados a todo momento. Eu tô gravando esse vídeo aqui às 5 horas da manhã, tá? E a todo momento tá saindo os dados disso daqui. O cessar-fogo já interrompeu, mas rolou um dos maiores ataques aqui, justamente para você que acompanha fielmente esse canal aqui do Guerra é Guerra, para você que vê sempre o Guerra é Guerra, você sabe que essa região aqui de Pokrovsk é a região que eles mais apanharam. Os russos estão apanhando muito nessa região aqui. E aí o Putin foi lá, aproveitou muito bem esse cessar-fogo para juntar mais tropas aqui, e ele fez, infelizmente, um ataque bem massivo aqui nessa região de Uspenivka. Não houve controle de território, ainda bem que não houve, só que na região de Toretsk a Rússia conseguiu avançar bastante, tá? Mas a gente já vai para essa região. Tudo isso daqui aproveitando o contexto de Páscoa, tá? Aproveitando o contexto dessa guerra e dessa pacificação de Páscoa, tá? Vou mostrar minuto a minuto aqui o que aconteceu para os senhores, tá? No dia de hoje a gente teve 670 pessoas, né, que foram eliminadas dos russos, 2 tanques, 2 caminhões de transporte, 50 carros e 30 drones. Se realmente tivesse rolando uma convenção de paz, se houvesse mesmo cessar-fogo, não haveria todo esse pessoal destruído, tá? Porque isso daqui foi contra-ataque, foi apenas a defesa, aliás, da Ucrânia. E eu vou te mostrando isso daqui ao longo do vídeo. Perceba bem esse horário, tá? 16h46, Putin anunciou um cessar-fogo de Páscoa, tá? O Kremlin anunciou isso daqui às 16h46. Às 16h47, o próprio Russet aqui diz: 6 soldados, grupos de soldados russos estão atacando em 11 direções. 1 minuto depois dele anunciar que há uma paz uma trégua, né, de Páscoa, 1 minuto depois ele declara aqui, o Russet, um canal russo de informação, que 6 grupos de soldados estão atacando em 11 direções.
Por isso que eu digo e repito aqui para os senhores, não dá para acreditar nesse pessoal, não dá para trazer essas informações desse pessoal aqui, tá? E eu espero que os senhores concordem com isso. Diga aí você nos comentários, você acredita em qualquer coisa que esse pessoal fala, tá? Qualquer coisa. Então, depois de anunciar o cessar-fogo de Páscoa, às 2 horas da manhã, há o primeiro ataque, a primeira violação do cessar-fogo, tá? Os soldados russos fazem um ataque aqui, justamente na região de Pokrovsk, num veículo de transporte ucraniano que estava aqui. Eu não posso mostrar o vídeo porque o YouTube não permite também. Então, no veículo de transporte aqui, os russos fazem um ataque. E era um pessoal que estava evacuando, tá? Era um pessoal que estava apenas saindo da região de ataque e voltando para trás. Estava tentando voltar para as casas delas em segurança, aproveitar teoricamente a paz que estava acontecendo, e os russos maleficamente vão lá e atacam, tá? Isso às 2 horas da manhã. Então a gente vai continuando. A Ucrânia não respondeu isso daqui, tá? Isso daqui foi às 4 ou 5 horas da manhã, na região de Bakhmut. O soldado russo aqui, ele diz que a região estava pacificada, não havia nenhum ataque ucraniano nessa linha de frente, tá? O que vai mudar depois por conta dos próprios russos. Então ele declara aqui, né, que às 6 horas da manhã não havia nenhum ataque, estava tudo tranquilo, e é a primeira vez que ele viu isso desde 2022, tá? Mais ou menos aí 3 anos atrás, que ele não vê tamanha paz. Isso, um soldado russo afirmando que ele não vê tamanha paz nessa região, tá? Às 6 horas da manhã, continua ali a movimentação em Pokrovsk. Lembrando, não havia ainda uma invasão territorial dentro de Pokrovsk. Havia só aquele ataque que os russos fizeram aí contra os ucranianos, contra a troca de soldados que os ucranianos estavam tentando fazer. De maneira bem maléfica mesmo, assim, com ódio no coração, eles fizeram esse ataque terrível. E aí às 6 da manhã aparece esse pessoal aqui realizando processos de desminagem. Eles estão tirando minas na região de Pokrovsk, tá? Essa bandeira aqui que eu mostro para os senhores não é uma bandeira branca, né, que os senhores percebem, com uma cruz vermelha no meio. Essa cruz vermelha significa trégua, né? Significa acordo de paz, né, que eles estão fazendo. Então vem aí um responsável com a bandeira que traz essa bandeira e vem falando que eles estão em trégua, não vieram para atacar. E eles fazem ali um processo de desminagem, começaram a tirar todas as minas que tinham no caminho. Eu quero que você guarde essa informação porque ela vai ser bem importante. A gente está na região de Pokrovsk, tá? E às 6 horas da manhã tem o processo de desminagem. Estão tirando as minas ali dessa região justamente porque eles estão aguardando e fazendo começando a acumular forças para fazer um ataque na região de Pokrovsk. O pessoal do Birds of Magar percebe que há um monitoramento russo muito naquela região de Pokrovsk, na região da frente furtiva, que é a região que estava mais avançando antes dessa trégua de paz, tá? Então a unidade Birds of Magar percebe que tem movimentação, tem drone sondando ali, e eles derrubam um drone que estava fazendo o monitoramento e o reconhecimento das posições ucranianas, das trocas de posições onde estava mais fragilizado. Então a unidade vai lá e derruba um drone às 4 horas. Às 8 horas da manhã acontece aí mais ou menos o ataque, o primeiro ataque confirmado pelo Deep State também, com imagens que eu não posso trazer para os senhores, infelizmente. Mas aí de manhã, ele confirma aqui que de manhã os russos estão cobrindo a vila e desembarcando ao redor da artilharia. Em Pokrovsk, em Uspenivka, que é justamente a zona da região furtiva, a frente furtiva feita pelos ucranianos, tá? Vou mostrar aqui para os senhores. A região de Uspenivka aqui, tá? É a região que os ucranianos mais avançam e os soldados russos vão lá e fazem esse ataque nessa região aqui, tá? Fazem um ataque frontal com diversas tropas aqui, motos inclusive, juntaram força e fizeram um ataque que vai durar 5 horas, e eu vou mostrando para os senhores aí, tá? Então, a frente furtiva aqui estava parada, não tinha nenhum ataque ucraniano, eles tiveram que responder a esse ataque dos soldados russos e contra-atacar. Então, por isso que rolou aquelas eliminações e destruições que eu te mostrei no início do vídeo, tá? Então isso acontece aí mais ou menos às 7 ou 8 horas da manhã já. E aí o Zelensky vem às 10 horas da manhã, ele faz uma declaração antes ainda desse ataque massivo que vai ter em Pokrovsk. Ainda rolou o primeiro ataque, mas vai ter um ataque pior ainda.
ele fala que tem 901 bombardeios acumulados, 46 ataques russos em diferentes direções, e aqui começa a abrir uma nova frente em Toretsk, tá? Nesse mesmo horário, foi às 10 horas da manhã, e mais ou menos, que o Zelensky fez esse pronunciamento, tá? E eu tinha essa informação a respeito de Toretsk aqui também, que os defensores ucranianos eles caíram em uma emboscada russa. Eu estava sabendo que ia acontecer um pouquinho antes disso daí. Já sabia mais ou menos o que estava acontecendo por ali, mas a gente vai explorar um pouquinho mais. E fato é, a Rússia explorou esse cessar-fogo para ganhar muito território lá na região de Toretsk, tá? Fique bem claro. Então, 901 bombardeio, 46 ataques que ocorreram ali na região de Pokrovsk também, tá? Esse ataque de Pokrovsk, né, ele vai até as 22 horas, tá? Ele foi aí até as 22 horas do dia 20 de abril, ou seja, 2 horas antes de terminar o cessar-fogo, tá? Então rolou muito ataque, muitas eliminações de ambos os lados, 86 confrontos de combate foram registrados. Durante o dia, o maior número, e isso eu afirmo para os senhores também, que foi o maior número de ataque que eu vi dos russos, tá? No meio, lembrando todo o contexto desse vídeo, tá? Perseguição religiosa, o Putin falando que ele é um da paz, assim, né? Que ele gosta da igreja, cristão de verdade, declarando essa trégua por causa da Páscoa. E aí acontece isso daqui, tá? O maior número de ataque na frente que a Rússia mais apanha na guerra, tá? Na frente de Pokrovsk, há o maior número de ataque, tá? 704 drones kamikaze, 1.500 ataques contra assentamentos ucranianos, posições das Forças Armadas só na região de Pokrovsk, tá? Toda aquela região de Pokrovsk, tá? Desde a frente furtiva, a frente rápida, vou mostrar aqui para os senhores no mapa, tá? Só nessa região de Pokrovsk, tá? Nessa região aqui de Uspeniivka, que fica à frente furtiva, região de Kotini, que fica à frente rápida dos ucranianos, Pichichene, Shevchenko, tudo isso acontecendo. O maior ataque aconteceu no momento que ele dizia que era para ter trégua, tá? Fique bem claro isso. Mostrando aqui, tá? Esse daqui foi o ataque massivo que eu trouxe aqui para os senhores. Teve mais ou menos aí umas 20 motos que eu consegui perceber no vídeo. Diversos ataques de artilharia, diversos veículos de transporte também. Tá tudo aí na descrição, os senhores querem ver, tá? Eles fazem esse contorno aqui e estão invadindo a região de Uspeniivka, a região que a Rússia mais apanha, fique bem claro isso. Há assaltos também de a pé, então soldados russos fazendo assaltos de a pé nessa região de Uspeniivka aqui, fazendo nessas cidades aqui, tá? Fazendo assaltos de a pé. Tivemos 2.935 e violações de cessar-fogo só nessa Páscoa, tá? E aí a gente vai para a região de Toretsk, não acaba aqui, tá? Ele disse que vai conversar com o Sirski a 0 hora. Eu estava esperando aqui, madrugando para os senhores, para trazer justamente essas informações, para ver se ele ia ter alguma declaração. E até o presente momento, aí 5 horas da manhã do horário de Brasília, não teve nenhuma declaração do Zelensky aqui. E eu fiquei aguardando, de fato, não teve ainda. Eu não sei quando que ele vai declarar, tá? Mas até o presente momento, quase 3.000 aí violações de cessar-fogo da Rússia. Toda essa região rosa aqui, infelizmente, é avanço da Rússia, tá? Os russos aproveitaram, fizeram uma emboscada com o pessoal que estava vindo aqui, tá? Eles armaram uma emboscada vindo dessa direção e entraram em toda essa região que a Ucrânia estava recuando já sim, mas lembrando que a gente está no contexto, no domingo, que é teoricamente um domingo de paz, um domingo para você celebrar, tá? Para quem é cristão aí, para quem é religioso de fato, é um domingo de celebração, sabe? De paz mesmo. O que não aconteceu nessa guerra, tá? Graças aos soldados russos. E aí eles tiveram um avanço também gigantesco aqui, nessa região aqui, tá? Então os russos foram lá, fizeram um avanço bem grande mesmo, tá? E eu quero deixar bem claro isso daqui, não foi só isso daqui, só essas movimentações. Tivemos diversas movimentações, vamos ter diversos revés para a Ucrânia nos próximos dias, graças a esse maldito cessar-fogo, tá?
essa jogada aí que o Putin fez, e a Ucrânia teve que respeitar graças às pressões internacionais que rola, tá? Eles têm que respeitar o que os outros países que estão ajudando eles falam. Então foi incentivado aí para respeitar esse acordo, para tentar uma boa negociação aí com o Putin. Fato é, cara, isso daqui que os senhores estão vendo, tá? Aproveitamento, tá? Os russos foram lá, aproveitaram a boa vontade da Ucrânia e fizeram todo um avanço aqui na região Toretsky. Não só isso, como tem muito acúmulo de tropas agora em diversas frentes. Parabéns para todos os aliados aí da Ucrânia, tá? Há diversas acumulações, inclusive aqui, ó, nessa região que eu estava falando no vídeo anterior também. Há uma acumulação de força aqui, vai rolar um ataque da Rússia nessa região aqui. Há diversas acumulações de força na região norte também da Rússia, tá? Então eles conseguiram se reorganizar, reorganizaram todo o exército dele, fortificaram a região de Pokrovsk, que para mim é o mais perigoso de todos. Vocês sabem que eu sempre acompanho a região de Pokrovsk aqui. Para mim, a região mais perigosa agora, porque de fato eles estão acumulando muitas tropas aqui. Eles conseguiram trazer muitas pessoas, conseguiram reabastecer as linhas de frente, que era um problema que estava dando por conta dos drones ucranianos. Então vamos ver como que a Ucrânia vai responder em questão a isso. Mas fato é, eles aproveitaram esses 2 dias para conseguir armar novamente a linha de frente que estava quebrando em diversos pontos, tá vendo? Inclusive essa região cinza aqui, em zona cinza, aumentou. A região da Ucrânia aqui aumentou bastante também, só que infelizmente os russos foram mais maléficos e conseguiram dominar mais toda essa região, tá? O que eu queria mostrar para os senhores, tá? Sobre como não dá para confiar nesse pessoal, tá? Não dá para confiar, eles se desencontram totalmente. Informação russa é lixo, informação russa é mentira e atrás de mentira, tá? Eles falam aqui, né, que na região de Sami, os ucranianos tiraram proveito do cessar-fogo. Eu acabei de mostrar o vídeo inteiro a respeito disso. Dos russos tirando proveito do cessar-fogo, tá? O vídeo inteiro a respeito disso. Esse soldado aqui russo, né, coloca aqui o Z no nome, ele diz que os soldados, inclusive aqui da nossa América Latina, que ele diz, colombianos, foram lá e tentaram tirar proveito do cessar-fogo e foram presos. E ele diz que eles são mercenários e que não têm direito ao estatuto de prisioneiro de guerra. Bom, isso daí é o que ele diz, não vi nenhuma história a respeito de soldados sendo presos, além do que esse russo falou, tá? E aí logo depois vem o próprio colega dele, russo aí também, né? E dá essa declaração aqui que eu tive que traduzir no Google Tradutor, tá? Ele diz aqui que há silêncio aí na região de Sumiskaya, tá? Então vamos voltar aí, só para mostrar para os senhores. Região de Sumiskaya, lembra-se aqui, e que não teve, né, na área de Vodolash, que não teve nenhuma violação do cessar-fogo. Não vai dar para me mostrar a tela inteira aqui, provavelmente, tá? Mas só para mostrar para os senhores, ele fala silêncio na fronteira de Sumiskaya. E aqui ele fala justamente na região de Sumi, que é Sumiskaya aí na tradução literal, na região de Sumi, e teve a violação, tiraram proveito aí do cessar-fogo, tá? Então, desencontro de informação a rodo, tá? Não foi o primeiro, não foi o único. Eu queria trazer todos os encontros de desinformação que rolou nesse cessar-fogo aqui, mas o vídeo vai ficar muito longo aqui, tá? Mas é isso, tá? Eu quero agradecer os senhores aí, estamos ganhando aí mais ou menos 100 inscritos por vídeo, chegando a um número absurdo, de fato, conseguindo quebrar a bolha. Deixa um comentário seu aí, deixa um like, não se esqueça, tá? Isso aqui ajuda bastante o canal.